Muito bem, seja muito bem-vindo aqui. Nós estamos fazendo esse podcast, essa conversa com o Padre Nivaldo. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dele, saber a sua história. Se aproxima aí o jubileu no ano jubilar. Isso mesmo, 25 anos, no ano jubilar, né? No ano jubilar. E a gente vai aprofundar aqui um conhecimento sobre o nosso querido Padre Nivaldo. Uma alegria para estar aqui mais uma vez. É que eu digo, Eduardo. Meninos, obrigado também. Agradecer a Vanessa e a Ana estão ali nos bastidores, Daniel também que ajudou a gente com a iluminação. E primeiro eu queria saber, Padre Nivaldo, do seu início de vida, o senhor fala um pouquinho sobre sua infância, como foi, se desde muito cedo já teve esse desejo do sacerdócio. É curioso isso, assim, porque eu nasci em Belo Horizonte, né? E durante a minha primeira fase da infância era ali em Belo Horizonte, vivendo com a minha família. Tanto é que naquele tempo era pré, então eu fiz lá em Belo Horizonte, depois o primeiro ano, numa escola, inclusive que meu pai já havia estudado anteriormente, né? E assim começou, né, ali. E em Belo Horizonte a gente ia à missa, né, Nossa Senhora da Glória, onde eu inclusive fui batizado. E foi ali. Mas foi com a mudança para Sabará, porque a minha família, quando eu já tinha 7 para 8 anos, né, nos 8 anos, nos mudamos para Sabará. E ali então, na escola, etc. E aí começou, tive oportunidade, né? Então, mas duas coisas importantes, né? Primeiro que minha mãe é, né, muito ligada à igreja, Certo. ela era da Legião de Maria, era vicentina, né? Mas ela teve a mim e os meus irmãos muito proximamente, né? Entre 74 e 82 ela teve 5 filhos, né? Então, um pouquinho assim, se afastou depois também, mas nós íamos, me lembro com minha irmã, nós íamos sozinhos, às vezes à missa, né? Ela deixava com 6, 7 anos, íamos à missa sozinhos, não era tão longe em Belo Horizonte, e depois em Sabará, o lugar mais seguro, a gente ia também. Entendi. Então foi assim. Mas já com uma frequência como de dominical? Não tanto, Certo. não tanto. Era de fácil acesso em Sabará, missa? Sim, tinha missa, enfim. Mas começou com uma coisa muito bonita. Minha avó era enferma, né, Dona Benedita, e ela recebia comunhão em casa. Certo. Então, um belo dia, em agosto, uma senhora, Dona Dinésia, que era que levava a comunhão, né? Me lembro disso até hoje, né? E um dia até consultei qual teria sido essa data, possivelmente 3 ou 4 de agosto. Aconteceu que ela veio trazer a comunhão e estava rezando pelas vocações, né? Vamos rezar pelas vocações, então e eu ficava ali. Daí eu era a Dona Dinésia, alguém da família, mas esse dia estávamos só os três, minha avó, Dona Dinésia e eu, né? E ela disse, leu o evangelho, explicou rapidamente, e depois ela fez as orações, para serem as preces fiéis, né? E ela fez um silêncio e disse, olha, vamos rezar pelas vocações, né? Estamos precisando de padre, de freira, né? E fez silêncio. E eu aproveitei o silêncio e disse, eu vou ser padre. Disse a ela, vou ser padre, né? Você falou mesmo pra ela? Falei, vou ser padre. E eu tinha 8 anos, né? E tá bom. Ela olhou assim, meio admirada. E depois que saiu dali, ela até comentou, olha, o Nivaldo disse que vai ser padre. Certo. E daquele dia em diante, nunca mais disse outra coisa. Não saiu desse caminho. Nunca saí, né? Então, pronto, padre. Eu sofria às vezes bullying na escola. O padreco, era um elogio para mim, entende? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Não, poxa, conta comigo, né? Mas é uma coisa interessante, né? Assim, aqui, né, eu devo também a meu pai, né? Assim, meu pai é um homem muito dócil, né? Mesmo pensando em ser padre, às vezes eu ficava pensando assim, você é um bom pai. Certo. Entende? Assim, você me inspirava no meu pai, que gostava, era motorista de caminhão, e eu, poxa, eu vou ser um motorista também. Então, eu ficava muito empolgado com esses pensamentos, né? De ser um bom pai, de ser um motorista também, né? Então, me vinha isso muito assim, com muita alegria, eu me lembro disso, sabe? A referência paternal não se perdeu por conta do...
Porque não deve, né, também. Não pode, né? É interessante que ficou isso presente, né? Tanto é que, assim, eu dizia que ia ser padre, mas às vezes eu pensava com toda a naturalidade, que eu me via também como bom pai, como Sim. bom profissional, né? Entendi. E me imaginava, imagina, um menino de 8, 9 anos pensando isso, né? Rapaz. E mais tarde eu fui entender uma coisa, né? Tem que subsistir dentro de um coração de um sacerdote, de um padre, também a vocação paterna. Sim. Porque não se trata só de uma paternidade espiritual, mas há também preocupações paternas, modos paternos de lidar com as pessoas, né? Então, quando essas duas coisas subsistem, a nossa vocação, sim, se enriquece, e o contrário. Sim. Porque o que se espera de um homem casado é que também tenha, assim, aspirações sacerdotais, até por causa vem do batismo, né? Perfeito. Então, quer dizer, a pessoa tem que pensar na oblação, na doação, na vida de oração, né, de fazer as coisas por amor a Deus, né? Isso. Então elas se entrelaçam firmemente uma vocação à outra, né? Perfeito. E o padre, na prática mesmo, ele tem uma atividade paternal, né, com os seus ali, com o cuidado dos seus espiritualmente, mas também até acaba indo para o padre também muitas questões particulares, pessoais das pessoas, Sim. né, que geralmente um pai lidaria. Não, é interessante isso, né? É um dom espiritual a paternidade. Entende? Inclusive a maternidade espiritual também, Sim. né? A maternidade e a maternidade espiritual, né? É um dom de Deus, né? E eu me recordo de um formador explicando, né? Que as pessoas têm uma espécie de crise ali por volta dos 40 e poucos anos. Pensa-se, eu queria ter filhos, né? Entendi. E de fato até a gente encontra pessoas de meia idade que repentinamente era solteiro e resolve ter filhos, né? Sim. Então, eu pensava, mas como vai ser essa crise, né? Como seria isso, né? E depois eu descobri, não se tratava de uma crise de escolha. Certo. Mas não se tratava de uma crise de viver mais profundamente, sabe? Entendi. Então, às vezes quando a gente é padre jovem, é muito fraterno, muito amigo, né? Certo. Não preciso me chamar de padre, né? Dessas coisas assim. Não, a gente tá junto, né? Mas depois a gente vai percebendo que tudo isso se mantém, fraternidade, etc. Mas um cuidado, um jeito, né? Uma autoridade que Deus vai nos dando, né? Assim, de com delicadeza poder alcançar, né? As pessoas nos seus sofrimentos, nas suas escolhas, né? Uma autoridade que passa pelo amor, né? A pessoa Exato. que vai ser, não tomar para si, mas querer que o outro tenha em si como uma referência, além de alguém que pode confiar, uma responsabilidade ali. Eu queria saber, Padre, desse caminho, porque é muito jovem, né? 8 anos de idade, a pessoa tem essa perspectiva já. E hoje em dia, a gente encontra muito nessa questão de discernimento vocacional, muita perturbação das pessoas, né? Os jovens, principalmente, ficam muito questionados e para onde vai, o que vai fazer, o que deve fazer. Se na época do senhor, se já existia esse... porque, por exemplo, eu passei por um período assim, né? E eu via muito o pessoal incomodado em discernir a vocação e incerto disso e o que devia fazer. Se na época do senhor existia já essa perturbação ou se era algo mais natural, por exemplo, não somente o senhor, mas os seus colegas, de assim, não, é isso daqui que eu vou viver e colocava o pé para frente para viver aquilo ali, ou se existia muito também essa questão de um discernimento, porque hoje em dia até há uma certa procura tardia por esse discernimento, né? A gente vê muita história de padre assim como o senhor, que na infância já tem uma inspiração, uma atenção para o chamado, mas muitas das pessoas ficam, hoje em dia, com tanta opção, com tanto acesso às várias vidas, né, de outras pessoas, através de redes sociais e afins, que fica sempre nessa avaliação de qual a vida que ela segue. Eu queria saber se na época do senhor também era assim, se tinha essa muita perturbação ou não, era algo mais prático. Não, olha, de fato assim, Deus é grande. Então a resposta que Ele aguarda de nós é que seja a Ele. Certo. Então, toda vocação, ela gera inquietude. Ou seja, se casar ou não, se tornar-se irmão ou tornar-se padre, gera inquietude. Entende? E essa inquietação é necessária, né? Porque, como diz Santo Agostinho, né? Inquieta o meu coração, está meu coração, até em ti encontrar repouso, né? Sim. Então é para dizer assim, essa inquietude é necessária, Certo. entende? Assim,
Por mais que as pessoas, sei lá, talvez em outros tempos, pudessem dizer, era mais tranquilo, né? O que hoje se percebe é que as pessoas têm múltiplas escolhas. Sim. E as pessoas não estão determinadas a sacrificar escolhas para viver uma vocação. Entendi. Esse é um problema, entende? Querem dizer sim a tudo, né? Ou a parte de dizer não a algumas. Exato. Então, tem muita gente sofrendo porque tem muitas escolhas. Isso é angustiante, né? Sim. Você pode fazer tudo e pode escolher o jeito de ser. Então, assim, até mesmo, né, a autodeterminação como pessoa, né? Hoje está tudo complicado, né? Sim, é verdade. Então, a gente cria uma personalidade instável e alimenta isso, né? Certo. Então, em outros tempos, vamos dizer assim, as coisas nesse campo talvez mais estáveis, né? Certo. Uma compreensão mais estável. Isso ajudava a pessoa até a ser, vou descobrindo que eu sou e pronto, né? E a pessoa assumia aquela personalidade, aquela identidade, vamos assim dizer. Certo. Mas existia inquietude, né? E ela é necessária, porque ela é fruto de amadurecimento, né? E quando a gente está inquieto, a gente quer viver mais e profundamente aquilo que fomos chamados, né? Então, sim, existia. Reconhecidamente, a gente passa por... E passei na filosofia, mesmo na teologia, né? Me perguntava, é isso mesmo, né? Sim. Porque dentro de nós a gente vai perguntando, né? Ou seja, no sentido mesmo, se é outro caminho, ou mesmo de dizer, neste caminho eu estou dando tudo o que eu sou, eu estou tendo coragem de dizer, se eu faço em mim segundo a tua vontade, né? E essa inquietação deve permanecer. Perfeito. Porque realmente, assim, a gente entra nessa reflexão, porque às vezes a gente pode acabar caindo num costume, né? Eu estou ali e vou levando, já estou aqui mesmo, vou até o fim, porque tenho que fazer isso daqui, sem recordar que tem um chamado ali, né? Uma vocação para aquilo ali. Então hoje a gente pode dizer que o sofrimento são as múltiplas escolhas e ao mesmo tempo há um estímulo para relativizar tudo. Sim. Então isso, enfim, seja na vida vocacional sacerdotal, mas matrimonial, né? Sim. Até a vida profissional mesmo, né? Para se determinar para uma atividade. Eu dizia outro dia a um jovem, né? É engraçado que quando a gente diz que vai ser amigo, a gente faz juras de eternidade. Certo. Aí vai falar de matrimônio e a gente relativiza. Não, se não der certo. Se não der certo, a gente pega outro. Mas espera, é totalmente absurdo se com amigos a gente diz, não, eu quero para sempre. É verdade. Isso também vale para nós, né? Sim. E é interessante assim, há pessoas que sofrem, né, com mudanças ou percepção de que não está adequado na vocação. Isso é muito sofrido, né? Então, a pessoa experimenta crises, ou até faz a transição, né? Não, eu vou tomar outro rumo, né? Sim. E o importante é o seguinte, não entender isso como fracasso, né? Entender que ajudar a entender como discernimento, né? Está feito o discernimento, está fazendo o caminho, né? E, enfim, mesmo que a pessoa age inadequadamente, até ser misericordioso, né? Sim. Porque eu recordo o que eu disse no início, Deus é muito grande. Então, quando a resposta tem que ser à altura dele, né? Perfeito. Entendeu? Perfeito. É porque essa prática, né, às vezes de não conseguir dizer não a alguma coisa, e também o receio da reação dos outros, né? A pessoa não vai fazer uma mudança porque está no receio de como os outros vão reagir, já que eu estou vivendo essa história aqui. Mas, voltando para a história do senhor, aí o senhor, então, logo na infância tem esse chamado, e corresponde a ele, né, se decide por ele, passa então aí no período de escola já, até com os amigos, já conscientes, né, o senhor... Aí foi um caminho interessante, porque a mesma dona Dinésia, você vira coroinha, né? Aí eu fui ser coroinha, aí eu fui ser coroinha, né, e me empolgava com tudo que era coroinha, né, assim, e nós nos tornamos um grupo muito grande na paróquia, né? Com 12 anos eu me tornei coordenador, então era empolgação total ser coroinha, né? Eu me lembro assim que era, estudava de manhã, acordava 5h20 porque tinha que ir a pé para a escola, né? E enfim, aí
às vezes não, tem que ir à missa, ajudar a missa. O negócio era ajudar a missa, sabe? Era fominha, sabe assim? Toda missa, se o padre fizesse o nome do pai, estava ali do lado, entendeu? Entende? E naquele tempo o turíbulo, então, acender turíbulo, era uma festa, né? E muito menino, né? Os coroinhas hoje são santos, que a gente aprontava muito, né? Enfim, né? Eles não podem nem saber, né? Não pode dar ideia, né? Se não dá ideia, é pior, né? Eles vão se resolver fazer, vai ser complicado, né? É capaz de dizer, o senhor fazia, padre, por que eu não posso fazer? Mas assim, uma convivência muito saudável, né? Então, fui coroinha. Coroinha, comecei ali com 8 anos, até quando eu fiquei na paróquia, antes de entrar no seminário, aos 15, né? E nesse meio tempo fiz experiências, era muito adolescente, eu fiz experiências de catequese, né? Certo. Então, uma outra pessoa que me marcou muito foi a irmã Clésia, né? Junto com as irmãs canisianas, muito boas educadoras na fé, e também educadoras porque elas trabalhavam na escola. Ela era coordenadora, então. Que é essa canisiana? São Pedro Canísio. São Pedro Canísio. Nasceu na Alemanha, enfim. E é interessante, né? A irmã Clésia, sempre com o seu hábito cinza, né? Até hoje ainda está viva. E ali as irmãs, né? Um exemplo de dedicação, de amor, né? Certo. E ela, uma irmã que falava com muita doutrina e com muita firmeza. Certo. Firmeza, né? Eu não me esqueço um dia que ela falou assim, olha, eu estou precisando de gente aqui para arrumar umas coisas aqui no convento. E eu disse, sim, vou, irmã, né? Aí tinha um colega nosso, o Oswaldo, disse, não, a irmã não veio, né? No outro dia ele foi, eu não fui, né? Sim. Aí quando eu encontrei ela já foi com o evangelho, né? Ixi, já então, puxou a palavra. Já puxou a palavra assim na minha cara, assim, eu sei, meu Deus. Meu Senhor. Então, enfim, mas... Essas que são boas, se botar a pessoa no eixo. Há alguns que dizem vão e não vão, né? Outros dizem, entendi, mano. Mas, muito enfim. bem. Na época tinha a fase do seminário menor, onde já estudava... Eu entrei no... Explica um pouquinho pra gente então, o seminário assim, menor. O que aconteceu? Eu fazia ensino fundamental, passei no Senai, eram só 15 vagas, lá era muito disputado, tive a graça de passar, e fui ser... Então, o último ano, hoje o 9º ano, antiga 8ª série, de manhã era na escola, então eu estudava de 7 a 11h35 e meio-dia e 40 começava a aula no Senai. Entendi. Então eu tinha uma hora, como eu morava longe, ia na casa de uma tia, certo. Trocava o fardamento, né? Almoçava e ia para o Senai, correndo, né? Rapaz. E aí quando chegava no Senai era até 4h30, né? E depois, assim, dois lugares de estudo, né? E menino não tem cabeça, né? E o que eu fazia? Eu morava aqui, a escola era aqui, o Senai era aqui, e ia para a biblioteca aqui, para estudar. Fora do caminho. Não, no centro da cidade. E depois voltava estudo aqui. E no outro dia, 5h20... Cursou o que lá no Senai, senhor? Ajustagem industrial. Rapaz. Trabalhava com isso, né? Desenho técnico, construção de peças, né? de precisão para uso em maquinário, essas coisas. Sim, né? né? Então, aí com 14 anos, estava lá trabalhando com máquinas grandes, né? Enfim, e de lá guardo uma frase até hoje, né? Na oficina estava lá. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que se mantém em ordem. Rapaz. Então a gente... leva para casa, leva para todo canto. Aquilo estava em letras pétreas que ficaram, com certeza está na cabeça dos meus colegas e coração. E foi um período bom, muito bom. Assim, o Senai sempre muito respeitável, né? Sim, sim. O nosso diretor era uma pessoa firme e a gente, então... Ficou na linha. Era tudo na linha, né? Eu agradeço, né? Todos os meus educadores, né? Todos muito firmes. Algumas delas estão vivas, né? Estão aí, Dona Vilma, Dona Marta, né? E depois as diretoras, né, mulheres firmes também, né? E depois uma catequista firme, né? Então, assim, eu tenho que agradecer muito. Deus foi muito generoso, não foi que o senhor? Com bons formadores. Graças a Deus. Passou quanto tempo de Senai? Era 1 ano, 2? 1 ano. 1 ano. Só que aí o que aconteceu? Como eu estava no 9º ano e concluí no Senai também,
Aí eu tinha mandado uma carta em 88, mandei uma carta para o seminário e nunca não chegou nenhuma resposta àquela carta, né? Era assim que solicitava a entrada? A gente, o bispo, né, Dom Serafim, o arcebispo de Belo Horizonte, ele tinha um momento lá e ele dizia, né, quem quiser ser padre, mande uma carta para mim, né? Certo. Aí eu ouvi, né, a palavra de Deus, chamava o programa dele, escrevi para o Dom Serafim, aí mandei para o Dom Serafim, né, e aí foi. Aí acontece que ele não me respondeu, eu entrei para o Senai e fiquei de boa, né? De repente chegou uma carta, encontro vocacional. Rapaz. Eu falei assim, não, encontro vocacional. Eu recebi a carta assim, né? E a carta chegou assinada lá. Isso, 14, 15 anos? Com 14 anos. 14 anos. Aí fui no encontro vocacional. Minha mãe falou assim, vou ver que negócio é esse. Certo. Foi comigo no primeiro encontro vocacional. Aí eu cheguei ao seminário, né? Assim, grande de Belo Horizonte, né? E lá outros rapazes, né? E eu comecei, pô, que legal, né? Eu gostei de ter ido lá, né? E aí pronto, fui alimentando aquilo. Quando chegou no final do ano, disseram, e aí, você quer entrar? E eu falei, se o Senai eu abandono, não tem como você permanecer. Tinha um Senai perto lá do seminário, mas eu disse, olha, não vai dar certo porque você tem vida comunitária, tem que aprender coisas no seminário. E aí você quer, não, estou entrando no seminário. Pronto. Tive dúvida, né? Aí entrei no seminário menor, né? Entendi. Aí não concluí o curso técnico, fiquei um ano lá, não concluí. Aí entrei no seminário de Belo Horizonte, Seminário São José. Para o pessoal entender, seminário menor é um ensino médio. Certo. Aí fiquei os 3 anos morando no seminário, como seminarista, e estudávamos no colégio da Arquidiocese, né? Entendi. Antigamente cada unidade tinha um nome, então a gente estudou na unidade São Francisco e na unidade Santa Maria. Certo. Hoje todos têm o mesmo nome, né? Santa Maria são 13 colégios, e aí as unidades se distinguem pelo lugar. Santa Maria Floresta, Santa Maria Cidade Nova, enfim. Entendi. Então aí a gente estudou 3 anos naquele colégio, no último ano teve uma mudança lá, enfim. Aí nós concluímos o ensino médio, né? Aí esse tempo conta como um tempo de seminário também, então, né? Esses 3 anos de ensino médio conta como tempo de seminário. Tanto é que eu não precisei passar pelo propedêutico, né? Entendi. Então a gente, como estava 3 anos já, não tinha sentido. O arcebispo mesmo disse, olha, para que mandar esses meninos para o propedêutico, né? Entendi. Estão preparados, fizeram ensino médio, vai fazer vestibular na PUC, né? Certo. Aí vai para a filosofia. Filosofia ali. Aí fiz 3 anos de filosofia na PUC Minas. Certo. E em seguida os 4 anos de teologia, que era no Instituto, né? Naquele tempo nem era validado o nosso curso de teologia. Esse é mais recente, né? Mesmo? Hoje essa validação da teologia é mais recente. Mas enfim, aí foram 7 anos, 3 de filosofia e 4 de teologia, né? Esse tempo foi tranquilo de se ver? Muitos amigos ficaram para trás? Não, é interessante assim. Quando comecei no seminário menor, nós éramos 5. Certo. Dos quais 4 continuamos. Né? Isso em 90, quando entrei no seminário. Né? Depois, na teologia, não teve muitas saídas, não. Se era filosofia e teologia, não eram muitas, né? Certo. E da minha turma, né? Vamos dizer assim. Teve colegas que saíram, fizeram os seus discernimentos, né? Ou discerniram por eles também. Sim. Então, enfim, mas é para dizer que foi uma graças a Deus. Sólida ali, né? Nós somos 11, né, do mesmo ano, 2000, 11 para os sacerdotes, dos quais 2 faleceram, um deixou. Então, quer dizer, estamos aí em 8, né? O senhor me contou que um pai e um filho, não foi na sua ordenação? Sim. Hélio e Paulo, né? Sorélio era o pai e o Paulo era o filho. Né? Os 2 se ordenaram. Se ordenaram padres. Eram na minha turma, né? Certo. Estudamos 4 anos de teologia foi juntos. A teologia fizeram juntos? Juntos, Interessante. Isso. É muito interessante isso. Aí, logo em seguida, o senhor já foi para Roma? Não. Aí não. Então, eu fui ordenado em 2000, estava na paróquia Santíssima Trindade, bairro Gutierrez, onde eu fui vigário do padre Nereu de Castro Teixeira. Né? E aí, num dado momento,
Porque foi o seguinte, eu era o caçula, né? Eu tinha 25 anos quando eu me tornei padre. Mas todos os meus colegas que foram ordenados, todos receberam paróquias novas. Certo. Então eles foram primeiros párocos de paróquias novas. Entendi. Então eles foram, assumiram, e então o bispo criou 10 paróquias e colocou eles lá. E eu fiquei lá na Santíssima Trindade. Quando foi em novembro, o bispo me chamou, o Dom Serafim, falou assim, olha, eu vou te dar uma paróquia, eu vou criar uma paróquia e te dar. Aí com 26 anos estava eu lá, né, eu era vigário de Santa Mônica, que é um bairro vizinho, e da paróquia criada. Certo. Então eu era pároco lá. E no início, então, quase um ano era assim. Eu morava numa paróquia e trabalhava em outra, né? Eita. Então era assim. E depois o cardeal, Dom Serafim, disse, já tem casa? Não, estou morando lá ainda. Arruma a casa. Aí se precisar, aluga, porque é bom você ir para a paróquia. Daí eu fiz um cálculo lá, falei, só, Dom Serafim, se o senhor me der, sei lá, uns 15 meses de aluguel, eu compro uma casa de madeira e faço. E toma. Eu fui lá e comprei uma casa de madeira. Primeira casa paroquial, casa de madeira. De madeira. Tá lá de pé até hoje, mesmo? né? 25 anos depois está lá. Rapaz. E serve de casa paroquial. Olha aí, completando um jubileu também dela. Não, ela foi 2002, pouco depois da ordenação. Um pouco depois, Mas aí pronto, aí a gente... Passou quanto tempo lá? Fiquei na Paróquia Imaculado Coração de Maria entre 2001 e 2005, 4 anos. Ainda. 4 anos. Bom. Depois de lá fui para o Santuário Bom Jesus e eu fiquei... Esse início de sacerdócio, padre, é muito difícil essa transição do seminarista para o sacerdote, para assumir uma paróquia? E a gente tende a ser autoritário às vezes, né? Porque a gente é jovem, né? Sim. Então eu cheguei numa paróquia que tinha um pouco... A criação foi um pouquinho, como posso dizer, difícil, Árdua. né? Árdua. E, então, assim, não era fácil, né? Sim, entendi. E aí, muitas vezes, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? E aqui sempre me lembro da querida irmã Flávia, né? Que Deus a tenha, que é das irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus. E a irmã Flávia, quando me via abatida, dizia, Padre, sum corda. Ela dizia, coração ao alto, né? Coloca o teu coração em Deus, né? Perfeito. Então, essa era uma mãe, né? Assim, pra gente e para mim, né? E era interessante que ela desenvolvia tanto afeto, né? Na última missa do domingo, ela pegava o jornal, né? A gente se entregava jornal, jogava jornal, então eles colocavam dentro de um plástico, né? Para não sujar, né? Molhar. Né? Então era um plástico desse tamanho, assim. E colocava o jornal e dobrava um pouquinho para não entrar água. Ela pegava aquele pacote grande, esterilizava e enchia de pipoca. Então era um saco de pipoca desse tamanho assim, né? E feito da gordura de porco, que era espetacular. E ainda você, olha, eu estou mandando uma cerveja aqui para o senhor também, viu? Então, domingo à noite era comer pipoca e tomar aquelas duas cervejas. Olha, rapaz. Era uma delicadeza enorme. Mesmo. Uma mãe espiritual. A irmã Flávia. E assim, lógico, né? A primeira reunião da paróquia, né? Sim. Naquele tempo a gente não usava nem clésima, nem não usava batina. É mesmo? Fui usar isso depois de 2011, né? Entendi. Quando eu retornei de Roma. Mas aí um belo dia, eu cheguei para a primeira reunião, né? Fui com o padre foi comigo, assentamos lá. Aí eu estou sentado assim na reunião. E aí o pessoal estava meio bravo, né? Essa paróquia não sai, o pessoal, os leigos. Né? Sim. E aí, em dado momento, a moça do meu lado disse, não vai trazer o tal padre, não? Aí eu olhei assim... Prazer. Eu sou o padre. Aí ela ficou assim, até hoje eu falo, Fernanda, poxa, né? Você não me deu por uma nota de R$1, né? Poxa vida, né? Sem moral nenhuma. Sem moral, né? Meu Deus do céu. Nem existe nota de R$1. Né? Então, quer dizer, aí ela não, padre, desculpa, enfim. No né? calor da emoção. Você não tinha jeito de ser padre, né? Achei que você era motorista do padre. Tá bom. Carregando os trejeitos do pai de motorista, aí achou que era motorista, né? Mas enfim, foi uma experiência bonita.
também assim, com sofrimentos, né? Enfim, a gente amadurece em muitas coisas, em outras não. Mas ele estava lá, né? Mas assim, foi apaixonante, né? É um choque de realidade, assim, a expectativa do seminarista que está perto de ser padre, e quando ele se torna, assim, a realidade que eu digo não da execução dos sacramentos, das coisas, mas desse lidar com questões paroquiais. Sim, porque aí a gente começa a lidar proximamente com as pessoas, né? Sim. Porque uma coisa é seminarista, vai um fim de semana, etc, né? Então, a gente tem um ideal de paróquia, não, a paróquia, se o padre fizesse isto, etc, né? Só que a gente esquece que existe dois vetores, um é o Espírito Santo, Deus, né? E o outro vetor são as pessoas. Não são ambientes controláveis. Sim. Entende? Como as pessoas vão reagir, positivo ou negativamente, né? O que o Espírito vai conduzir também, né? Perfeito. Então tem tudo isso. Então a gente acha que é um ambiente controlado, que a gente faz isso e aquilo, resultado, né? 1 mais 1 é 2. Mas não, nessa contabilidade de Deus nunca é assim. É interessante esse aspecto do seminarista, né? Que vai uma vez na semana e realmente observa o que precisa ser melhorado, e na cabeça dele seria fácil de resolver, né? Bastava falar com fulano, mexer com ciclano, mas ali, vivendo o dia a dia... É como entrar na casa de alguém, né? A gente entra e fala assim, aquilo lá. Se o esposo agir assim, a mulher, os filhos, resolveu. Mas aí você diz, por que você não faz isso? Olha, não é bem assim, né? O homem, o esposo, a esposa, olha, tem isso, não adianta, tem que ir com calma, né? Olha, enfim. É verdade. Na casa dos outros parece mais fácil melhorar, né? Sim. Aí até 2004 o senhor ficou lá? 2005, depois fui para o santuário Bom Jesus, também em Belo Horizonte. Também como pároco? Como pároco e reitor do santuário. O senhor ficou como reitor? Pároco e reitor. Então era uma paróquia santuário, então era pároco e reitor. Entendi. Aí fiquei lá, fiquei pouco tempo, né? O Dom Valmor, já era o Dom Valmor, ele disse, olha, eu vou precisar de você em outra missão, né? E a missão era ajudar como diretor de estudos no seminário de teologia e também e assumir essa paróquia, né? Junto com meu amigo o Padre Marcelo. Né? Entendi. O Padre Marcelo foi o que me recebeu em 90 no seminário, e lá na frente nos encontramos na mesma paróquia, né? Como pároco e vigário. Né? Interessante. Pronto. Essa vivência já com um padre mais amigo assim se torna mais fluido? Sim. E o Marcelo tem muita paciência, né? Aliás, ele está vindo aqui no próximo dia 20, né? Quando eu faço 25 anos de padre. Muito bom. Então, a pessoa amiga presente, né? Então, que ótimo mesmo. E aí, depois do santuário, assumiu mais... Sim, aí eu fui para São Tiago Maior. Certo. Aí nós dois ficamos lá, e nesse caminho, quando o Dom Valmor chegou em Belo Horizonte, ainda em 2004, ele disse, você não quer ir para Roma estudar? Não, eu falei, não. Já tinha uma proposta inicial ali. Eu disse, não quero não. Eu pensava assim, poxa, eu quero ficar em paróquia, não quero inventar essas coisas, né? Só que o Dom Valmor não descansou, né? Nesse meio tempo, ele me chamou para trabalhar no colégio. Aí eu fui trabalhar no Colégio Santa Maria, onde eu fiquei uns anos. Depois, aí quando foi em 2007, né? Setembro de 2007, ele disse, olha, Nivaldo, você não pensa em ir para Roma? Pensa aí com você. Eu estava me servindo, era aniversário de ordenação dele, né? Eu disse, olha, Dom Valmor, eu do lado dele, já é a segunda vez que o senhor me diz isso, eu vou. Aí tá bom, então aí fomos configurando. A princípio era para estudar liturgia. Entendi. E depois a gente caminhou, ele chegou para mim, você faz história, né? Aí pronto, fui para Roma em 2008 para fazer história. Fazer história. Interessante. Então foi um pedido mesmo, né, do bispo para o senhor ir lá estudar. Foi. Então o senhor não tinha nem a expectativa de nem jovem, nem seminarista, nada? Não, eu pensava em ser padre, pároco e pronto. Ficar por aqui. Nunca pensei que eu ia, sei lá, me meter. Quando eu estava no Imaculado Coração de Maria, eu trabalhei no Colégio das Irmãs como coordenador, né? Certo. Então ali me interessei por coisas de educação, fiz uma pós-graduação, comecei a fazer algumas coisas de mestrado em educação. Entendi. Então comecei a percorrer esse caminho de educação, né? Certo. Gostava muito de catequese e percebi que a catequese
ia ajudar muito nesse aspecto, né? Sim. Essas pós-graduações o senhor fazia voltado diretamente para a educação ou tinha também catequese, Não, pastoral? era para pós-graduação em educação, né? Entendi. Então era mais profissional mesmo, né? Certo. Excelente. Porque eu estava trabalhando com as irmãs e percebia esse limite, né? Mas me ajudou muito, tanto para a educação como também para a organização paroquial, né? Porque cabe uma pedagogia também dentro da paróquia. Sim, total. E aí chega em Roma, então sem saber italiano, sem nada com estudei nada? um pouquinho de italiano, mas quando a gente chega no lugar que todo mundo só fala aquela língua, é outra coisa. Aí você fica mal, né? Fica pensando assim, ai meu Deus do céu. O intervalo dessa conversa com o Dom Valmor, até o senhor aí mesmo, foi longo ou não? Foi quase um ano. Quase um ano? De setembro fui em agosto de 2008. Né? Aí nesse período foi que o senhor foi estudando? Mas eu estava trabalhando também no colégio, né? Eu trabalhava no seminário, tinha paróquia, né? Então, aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, pronto. Mas assim... Dizia um tchau só. E até a gente pegar uma coisa, o entendimento da língua, Sim, entendi. Que foi imediato, mas depois a falar a língua, articular a língua, né? Entendi. Porque uma coisa é o conhecimento gramatical, outra coisa é a articulação coloquial do dia a dia. Sim. Né? Mas aí, graças a Deus, né? A rotina vai trazendo, né? A pessoa vai se adaptando lá. Lá foi... o senhor foi com mais alguns brasileiros? Sim, bom, eu morei no Colégio Pio Brasileiro, né? Certo. Éramos quase 100 brasileiros lá. Entendi. No mesmo ambiente. Então a gente, em casa era português, né? A comida muito brasileira. Entendi. Então isso. E durante os 3 anos, aí eu fiquei trabalhando numa paróquia no sul da Itália, São Prisco. A cidade chama assim. E a paróquia é dedicada a Santa Cruz e São Prisco. Entendi. E perto de Nápoles já, né? Então eu ia de trem, descia em Caserta e depois ajudava a paróquia, né? Em relação ao povo, é muito diferente, padre? Olha, povo muito afetuoso. O pessoal do sul da Itália, né? Ele é muito afetuoso, né? O sul da Itália foi, durante muito tempo, domínio espanhol, né? Certo. Então, ali mistura espanhol, etc. Inclusive, algumas palavras do napolitano lembra muito o português, lembra o espanhol. Né? Entendi. Napolitano, então, é um dialeto? É isto. De lá. Passou 3 anos lá? Fiquei 3 anos. 3 anos. E ajudando nessa paróquia. Foi um período muito bonito, foi muito bom. Aí, nesse período, aí, uma fotinha conhecida do senhor chegou a encontrar o Papa Bento XVI? Foi, isso mesmo. Ele foi o único Papa que o senhor encontrou assim pessoalmente? Pessoalmente, de apertar a mão, de estabelecer um pequeno diálogo, foi com ele. Né? Como foi que surgiu essa oportunidade? Foi com Dom Aloísio. O Dom Valmor foi, e cada bispo poderia levar 2 ou 3 com ele, né? Certo. E aí o Dom Valmor chamou os mais jovens, né? Levou os mais jovens dos arquidioceses que estavam lá. Mas aí o Dom Aloísio, que era quando eu fui ordenado, o Dom Aloísio era padre, né? Certo. E uma pessoa muito boa, tornou-se bispo em 2004, e quando chegou lá, ele disse, Nivaldo, você não quer ir comigo, não? Aí fui eu e ele só. Foi mesmo? Foi uma experiência muito boa, né? Sou muito grato ao Dom Aloísio Jorge Pena Vitral. Aí o contato foi bem breve mesmo, só aquele cumprimento? Sim, porque a gente chegou ali, conversamos com o Papa, né? O Papa dá pra gente um texto, né? Que eu tenho até hoje. Ele pergunta de onde você é, o que você faz? Eu estudo história, né? Está gostando? Sim, onde você estuda história? Na Gregoriana, né? Entendi. E está gostando? Sim, e Belo Horizonte. Tá bem, o meu bispo é Dom Valmor. Que bom, né? Que Deus te abençoe. Bem breve mesmo. Só essa brevidade aí, acho que é o sonho de todo católico. Aí, depois de quanto tempo o senhor retorna para cá? Aí em 2011 eu voltei. Volta em 2011. Já assumiu outra paróquia? Assim, já cheguei em Belo Horizonte assumindo Nossa Senhora das Graças e Medalha Milagrosa. Né? Sim. Então eu assumi essa paróquia. O previsto era esse mesmo, ir para fazer a formação de história e retornar? Retornar. Aí quando eu voltei, eu fui dar aula na PUC, de imediato, né? Fui dar aula de história. Então dei aula, fui professor da PUC quando eu cheguei.
era do o pároco da Nossa Senhora das Graças e vice-chanceler da arquidiocese. Entendi. Aí pronto, ali fiquei esse tempo, né? Esse tempo lá como professor, como, enfim. Uma coisa que eu esqueci, passei batido. Onde é que entra aí na história do senhor a obra? O senhor tem contato? O senhor... A obra eu conheci em 89, quando era ainda vocacionado, através inclusive do padre Marcelo e do padre Ricardo Leão, que eu inclusive encontrei aqui há poucos dias, né? Depois, como seminarista, a gente via ali, etc., né? Ouvi falar, mas não, mas eles faziam uma presença, davam algumas meditações, né? Entendi. E depois o padre Alberto Marianetti também começou a dar meditações, né? A gente ia lá, ele fazia meditações, era muito bom, né? E, enfim, ali eu então comecei a conhecer, até que um belo dia, olha, vai ter o primeiro convívio de seminaristas do Brasil. Aí o padre Marcelo, vou ajudar com a passagem e pagar as coisas. Quer ir? Quero, fui. Isso deve ter sido em 93, 94. Foi onde esse convívio? Ibiúna, São Paulo. Aí fomos para lá e participamos do... Muitos seminários na época, padre? Era um bom número, 30 ou 35, né? Porque em São Paulo o trabalho já era muito grande, né? Entendi. E depois aí era convivência, depois veio o padre Antônio das Neves, né? Depois, atualmente, mais proximamente, o padre Décio Piva, né? Então, quer dizer, então foi esse o meu caminho, né? Começou bem lá atrás e depois me convidar, quer ser cooperador? Isso foi em 2004 já, né? Certo. E quando estava em Roma, meu diretor espiritual, né, que me ajudou muito, o padre Miguel de Sales, né? Certo. Um português que trabalha na faculdade lá, trabalha na Congregação da Causa dos Santos, né? Um homem muito bom, né? Que esteve aqui há uns 2 anos em Caruaru, certo, para um momento de formação, né? É muito bom. Então, é uma experiência bonita de família, né? Isso eu devo reconhecer. Entendi. E agradecer muito, né, a São José Maria, a obra também, né? Lá em Roma, então, o senhor teve uma aproximação mais assim, mais efetiva dela, então? Não, já tinha, mas assim, aí criamos assim, um laço, né? outros brasileiros também, a gente ia, e isso ajudou muito, né? Sim, a nos tornarmos amigos entre nós e tendo formação, acompanhamento. Entendi. Né? Se ajudando um ao outro. Então, isso aqui começa então em Belo Horizonte dando aula na PUC, assumindo a paróquia. Isso. E passa... trabalho na chancelaria. Isso 2011 já. Isso. Aí fiquei até 2017, 5 anos, 6 meses e 7 dias. Rapaz, memória boa. Não, porque ficou fácil, 5, 6, 7, né? Então, ficou fácil de guardar, né? Aí eu fui para Sabará, Nossa Senhora da Conceição, que aliás é a minha paróquia de origem, né? A cidade... Então, eu fui pároco dos meus pais, né? Da minha família. Rapaz. E ali fiquei 2 anos e meio, entre 17 e 19. Que é quando o senhor vem para cá. Isso. Entendi. E conheci o Dom Paulo em Roma, né? Sim, a sua amizade com o Dom Paulo surge quando o senhor está estudando em Roma. Ele também estudava lá? Estudava, estava fazendo doutorado. Né? Certo. E aí tivemos contato. Quando ele terminou o doutorado, o bispo dele, Dom Valmor, convidou para que algumas dioceses quisessem ter seminário em Belo Horizonte. Ele oferecia as bolsas e também paróquia. Interessante. Então aí ofereceram para o seminário da Diocese, em Patos, na Paraíba, ofereceram a paróquia Senhor Bom Jesus, do Horto, é diferente dessa Senhor Bom Jesus. E deram bolsas e ofereceram uma casa, né? E o primeiro reitor que mandaram foi o Dom Paulo. Ele foi até antes para começar o trabalho. Então eu ajudei a receber ele lá, né? Assim, já éramos conhecidos, né? Depois, aí ele entrou depois na PUC também, nos tornamos colegas na PUC, né? Interessante. Virou um vínculo mesmo, né? Isso. E toda quinta-feira, ele, depois da aula dele, eu depois da minha missa, e o padre Renato, que também era de Roma, conhecemos em Roma, né? Então, nós dois de Belo Horizonte, eu, o Renato então o padre Paulo, né? Nos encontrávamos para um happy hour, né? Era quinta-feira, normalmente a gente já sabia, estamos chegando, tá bom, tal lugar. Aí ficávamos lá 1 hora, mais ou menos, depois... Que interessante. Então, a quinta-feira era o dia disso, né? Entendi. Então essa fase todinha ele ainda era padre, né? Ele era padre.
ele tornou-se bispo em Foi justamente para 2015. vir para cá, não foi? Que ele se tornou Exato, bispo. Isso mesmo. exato. Aí surge o convite então do Dom Paulo para o senhor vir aqui ajudar. Isso, sim. Foi já em 2019, né, assim, depois de umas turbulências lá, né, muita gente sabe que eu passei, etc. O Dom Paulo falou assim, vem para cá um pouquinho, fica aqui conosco, né? Quem sabe vai ser bom para você, né? Aí ele, me lembro que era próximo do Natal. Aí eu peguei o telefone, liguei para o Dom Valmor, ele falou assim, se você quiser ir, eu te autorizo, né? Ficar lá um tempo, etc. Tá bom. Aí preparei as cartas, mandei para o Dom Paulo consultou aqui ao colégio, né? Colégio de Consultores. E aí quando foi em fevereiro de 2020 eu cheguei aqui, né? Entendi. Na Santa Terezinha. Santa Terezinha. Passou quanto tempo ainda lá? Até já foi então fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, quando foi criada essa paróquia. E sentiu um choque cultural? Minas para cá? Não. Tá aí uma coisa que todo mundo pergunta. É muito diferente? Tem diferenças na alimentação, vocês percebem que eu tenho um sotaque diferente, né? Eu também, lógico, a gente percebe, né, o jeito, né? Mas assim, não posso dizer que tenha choque cultural. A única coisa é o bode. Então o bode eu fico meio cismado assim, né? Mas tirando isso, assim, e depois a outra coisa que as pessoas perguntam, né? Você está com saudades, né? Aliás, até me perguntaram ontem, se eu posto a coisa de Minas, é porque o senhor está com saudades? Sim. Não, é visitar memórias, mas não significa saudade no sentido assim de quero voltar. Uma tristeza assim. Né? Como se fosse tristeza, mas a gente tem que visitar a nossa memória porque constitui nossa identidade, nos faz visitar o que é melhor de nós. Perfeito. E isso ajuda a gente ser melhor onde estamos, né? Olha, no meu trabalho final de mestrado em História, eu citei Guimarães Rosa, né? O sertão é o mundo. Que ele diz assim, o sertão não é um lugar deserto, é um pedaço do mundo que faz compreender o mundo inteiro, né? Perfeito. Os dramas humanos, etc, etc. Né? E, de fato, então, perguntar a um padre, você está com saudade? Jesus disse, onde eu estiver, vos estareis comigo, e a gente deve dizer ao Senhor, onde estiver o Senhor, né? Enfim, né, um dia o Dom Paulo falou assim, pena que você está longe dos seus pais, né? Aí eu virei para ele, sua mãe mora com o senhor? Não, mora lá na Paraíba. Né? Ele também, né? Ele também está longe. Tem saudade, sem dúvida alguma, mas não é no sentido de... Não é a saudade, é a que a gente chama de anamneses, né? Ou que está na oração eucarística, né? Certo. Fazer isso em memória de mim, né? Aí vem celebrando pois, né? É mais nesse sentido, né? De anamnese. É uma memória que se faz presente, que né? atualiza. Isso. Que atualiza um bem que eu recebi, né? Excelente. Entende? E, lógico, agora faz parte da memória, né? Tudo... E me atualiza a convivência aqui, né? Perfeito. E aí, em janeiro que começa aqui... 30 de janeiro de 2021. 21. O senhor recebe como essa notícia do Dom Paulo? Ele já vinha conversando com o senhor? Não, ele me surpreendeu em setembro de 2020. Certo. Olha, eu vou criar uma paróquia e vai ter desafio, você topa? Estamos juntos. Né? E disse exatamente isso porque somos amigos. Né? Aí fomos para lá e foi bom. Interessante. E encontrou mesmo os desafios que ele citou? Sim, porque foi no meio da pandemia. Né? O início da paróquia é a pandemia, exatamente, né? O início da paróquia é a pandemia. Esse foi o maior desafio. Né? Sim, imagino. No sentido assim, uma coisa curiosa, né? Porque eu não sou de Garanhuns, as pessoas não me conhecem. Certo. Nem como um seminarista que hoje sai do seminário é mais conhecido que eu aqui. Né? Sim. Então, assim, esse foi o primeiro desafio. Assim, eu vou ter que lidar com a paróquia nova, aonde que as pessoas têm notícia de mim é do meu lá, o currículo do CAPES, né? Sim. É isso que sabem de mim, né? Verdade. Mas nunca me viram em paróquia, nunca me viram entre os padres, né? Então isso
o pessoal também ficou assim, quem é este, né? Sim, sim. Porque mesmo os redentoristas, mesmo vindo de outros lugares, tem uma comunidade de redentoristas, né? A referência redentorista traz uma imagem deles já, né? Exato, mas eu não, cheguei aqui, e aí? Quem é esse mineirinho? Quem é esse cara, né? E aí o pessoal desconfiado, né? Criou a paróquia, e agora, né? Vai chegar aqui com uma chibata na mão, né? Como é que esses mineiros tratam? Como é que eles fazem? Então, enfim. E em meio à pandemia, né? E tudo isso. E o início na pandemia, né? Que aí deixa de mãos atadas para fazer muita coisa. Mas olha, enfim, a gente aprende que não podemos medir o trabalho pela efetividade ou resultados calculados, né? Certo. Porque é a graça de Deus, né? Sim. Enfim. Sempre tem que contar com ela. E aí começa essa experiência aqui, passa então por esse período de pandemia, vence ela, né? Passa por ela, chega um determinado momento que se volta às atividades então das paróquias. Vamos retomando, etc. E aí é que o pessoal então começa a conhecer o senhor, realmente assim. Mas vez ou outra alguém diz assim, quem é você? Né? Não chegaram a ser como a moça lá, né, dizendo, cadê o padre? Cadê o padre, né? Mas assim, de fato o pessoal ainda fica... Um pezinho atrás ali, né? Tentando entender, né? Sim. Mas enfim. Mas cultivou-se uma amizade que hoje em dia... Sim. Eu tive uma coisa boa, porque como a primeira paróquia que eu passei como pároco era a paróquia nova, certo. E isso repetiu-se 20 anos depois, exatamente, né? Entendi. Que a outra paróquia foi criada exatamente em fevereiro de 2001. Certo. E quando foi em janeiro de 2021, 20 anos depois, foi criada esta. Né? Entendi. Então a minha experiência era o seguinte, é um espaço laboratorial. Certo. De tentativas, né, com direito a erros, né? Sim. Então, assim, isso foi muito importante, sabe, assim, 20 anos depois reviver isso, né? Entendi. Entende, assim, entende? Vamos tentar. E se der errado, daí? Vai corrigir. Mas e se teve investimento? Tudo bem, mas é tentativas, né? A gente vai, tenta. Tem erros? Tem, mas não vamos tornar erro pecado, né? Sim. Então isso foi muito bom. Eu agradeço a Dom Paulo, agradeço a Deus, né? E também ao meu bispo Dom Valmor, né? E isso foi muito bom, porque vocês mesmos que frequentam aqui, vêm à missa, né? E percebem que aqui é um laboratório de vida, né? Laboratório pastoral, né? Começa uma coisa, às vezes não dá, outra deu, que legal, estamos indo, né? Perfeito. Pronto. E aí, depois desse tempinho, então Dom Paulo é chamado lá para a arquidiocese. Isto. Aí gerou um pequeno impasse, né? Mas, enfim, eu quase chegar a Dom Aguinaldo, sempre muito... E sim, Dom Aguinaldo o senhor já também conhecia, né? Conheci em Roma. Os 3 anos que eu morei em Roma, ele morou também, entre 2008 e 2011, né? Certo. Então ele fazia direito e eu fazia história, né? Então convivemos ali, etc. Era muito trabalho, né? Porque estudar, fazer mestrado, essas coisas nos ocupa, né? Sim. Mas assim, sentávamos à mesa, ríamos, etc. Né? E brasileiro, né? Quando encontra outro ali, sempre fica mais fácil. E aí, Dom Aguinaldo chegou, o senhor, com esse vínculo com ele, né, já de Roma, assim, pelo menos um contato, né? De saber quem é, os dois se conhecerem. Tem também uma amizade com ele que... Sim, foi bom. Um diálogo tranquilo. Tranquilo, e logo que ele chegou, ele falou assim, olha, pode ficar aí, viu? Bom, eu agradeço também, né? Não posso deixar de mencionar que Dom Rui, né? Dom Rui também... De Caruaru. Sim. Em 2022, o padre Leonildo, falecido há 6 dias atrás, me ligou perguntando, você não quer vir aqui dar umas aulas, nos ajudar? Soubemos que você tem formação em História, né? Tá bom, vamos aí. Entendi. Então, desde 2022, eu coopero lá em Caruaru. E o Dom Rui, um dia, falou assim, vem para cá, né? E aí foi assim meio curiosa essa história, né? Porque ele foi muito simpático, assim, né? Até o ponto que um dia me ligou, só está tudo preparado, é só você vir.
Eu falei assim, não, Rui, não, calma, né? Eu liguei para o Dom Valmor, né? O Dom Valmor disse, não, eu converso com ele, né? Eu fiquei preocupado de se chatear, né? Sim, Porque, sim, sim. disse, não, deixa eu dar uma contribuição aqui, né? Eu estou no projeto paroquial, mas assim, nunca mudou, Sim, né? Foi tranquilo isso. imagino. E continuo lá, né? Dando as aulas, em seguida, depois ele me fez diretor espiritual do seminário, né? De Excelente. Caruaru. As aulas lá você dá de quê? Você é professor lá de... Principalmente de história. Certo. Mas aí também, Segue a a formação. pedido já dei outras cadeiras, né? E diretor espiritual do seminário. Excelente. Tanto do propedêutico como do maior, né? Então, hoje o maior parte dele, a filosofia, está em Campina Grande, né? Entendi. Mas o que está em Caruaru, eu ajudo lá como diretor espiritual. E aí, nesse caminho, chegamos ao ano de hoje, então, né? E aí passamos aí pelo... Sim. A história do Padre Nivaldo percorreu ela todinha, praticamente. Isso mesmo. Foi uma longa história. Mas aí, chega nesse ano, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, tanto as expectativas que o senhor tem ainda para a paróquia, do que realizar aqui, de planos, como o senhor se sente hoje, olhando para trás, de 2021 para cá, o trabalho feito aqui, a cidade, qual é a sua visão de hoje aqui da gente? Bom, eu não posso me deixar de mencionar, né, a delicadeza do município, né? Sim. Me tornou cidadão da cidade de Garanhuns, exatamente. Né? Uma alegria também, né, isso. Né? Mas eu devo dizer assim, que tenho como sonho, e peço a Deus isso, né, que aqui se torne uma família. Certo. Que as outras coisas, né, o espaço, né, lógico, que a gente se alegra em torná-lo melhor, mais bonito, mais convivente, né? E isso é muito importante, né? Depois, a vida pastoral é importantíssima, porque ajuda também a criar relações, né? E motivos para estarmos juntos. É isso que é pastoral, motivos para estarmos juntos, né? E para sermos igreja evangelizando e ao mesmo tempo indo para o mundo, né? Mas o grande sonho hoje é que as pessoas se sintam verdadeiramente filhas de Deus e irmãos uns dos outros. Perfeito. Então vamos dizer assim, se eu sair daqui, né, mesmo sem grandes construções e sem mesmo grandes iniciativas pastorais, mas se sair, vamos dizer, se tivesse resultado, me alegraria bastante, né? Então, de fato, né, hoje alegro muito quando vejo um tanto de menino aí, né? que vem, que cumprimenta, que brinca, né? Então fico muito feliz com isso, né? Também, né, as confissões, né, as pessoas vêm, direção espiritual, isso tem me alegrado muito, né? E, enfim, e a minha preocupação é sempre isso, quando digo no conselho, eu falo assim, olha, vamos cuidar para que sejamos acolhedores, uma família, que a gente possa dar ânimo e esperança às pessoas, né? Sermos sinal de caridade, né? Na caridade efetiva, né? A gente tem aí várias tentativas de projetos realizados, né? Então, mas que o resultado final seja tornarmos mais irmãos e, consequentemente, aí sim, a nossa evangelização também se torna efetiva no mundo, né? Perfeito. Então é isso, né? Essa é a perspectiva de família para buscar aqui. Exato. Muito bem. E queria deixar alguma mensagem pro pessoal? Talvez assim, uma coisa bonita, né, que quando eu fui ser ordenado, né, não era muito comum escolhas de frases, né, mas umas coisas que, quando nós fomos ser leitores, eu mandei fazer um livrinho para cada colega, e eu coloquei lá a frase, né, que acabou acompanhando a gente nos 3 momentos, né, até mesmo a ordenação. Que os homens nos considerem como simples operários de Cristo e administradores da sua graça. Então, assim, eu coloquei isso, depois no acolitato repetiu, quando chegou no diaconato apareceu esta, e depois para a ordenação presbiteral, cada um escolheu a sua. E eu trouxe essa, né? Então eu trago essa muito, que os homens nos considerem como simples operários de Cristo. E mais tarde, eu peguei como lema, né, in manus tuas pater, nas tuas mãos, ó Pai, né?
Então, enfim, está aí essa ideia, né? Então, entregar-se nas mãos de Deus, né? Ter coragem de dizer, Senhor, nas tuas mãos eu coloco, né? Tudo que eu sou, né? Como nas mãos de Deus, não só no sentido de colocar-se jogando-se, mas também como a patena, né? Onde está o sacrifício, a oblação, né? Perfeito. Para que sejamos transformados em Cristo. E uma coisa, sabe, Eduardo, isso, né? Aqui fui citando algumas pessoas, né? E eu tenho uma percepção muito clara, né? Que a minha vocação e minha vida é fruto de tudo isso, né? Certo. Dos meus pais, dos meus irmãos, né? As minhas irmãs que estão vivas. Depois, né? A contribuição de padres. Eu lembrei do Padre Marcelo, Padre Candinho, né? Depois pessoas que foram se tornando referência, a irmã Flávia, né? O Dom Paulo que surgiu depois, o Dom Rui, Dom Valmor, que é o meu bispo, né? Então, assim, esse senso de paternidade que também vem deles, né? Sim. E de maternidade espiritual, né? Das irmãs que foram passando também, né? Então, tudo isso, né? E isso eu só tenho que olhar e dizer muito obrigado, né? Aliás, terminar com aquilo que Dom Álvaro de Portillo gostava de dizer, né? Uhum. Muito obrigado, perdão e rezem por mim. Muito obrigado, né? Eu tenho que dizer muito obrigado a todos, né? Sim. Incluindo aqui São José Maria e, enfim, toda a obra. Depois, perdão, porque, infelizmente, é por onde a gente passa, né? Maturidade, decisões abruptas, né? Deixa corações feridos, né? Deixamos corações feridos e é só Jesus para resolver isso, né? E depois, rezem por mim, que é isso, né? A gente... E rezar é um ato de caridade, né? É um ato de amor, né? Então, rezem por mim. Então, são 25 anos que eu posso dizer muito obrigado, perdão e rezem por mim. Amém. Então, é isso. A gente chega ao final. Tá Queria bem. agradecer por essa oportunidade, né? De a gente conversar e conhecer a história realmente de Padre Nivaldo Magela, que é uma vida tão querida por muitos de nós. Pode ter certeza disso também, né? O muito obrigado que o Senhor nos faz também é um muito obrigado que a gente faz ao Senhor. Tenho certeza que cada um, se for sentar para dizer, conte agora a sua história com o Padre Nivaldo, vão ter várias perninhas aí para contar. Sim. Mas que essa história seja frutífera na vida de muitas pessoas. Pronto, eu devo dizer, me apaixonei por onde eu passei, estou apaixonado onde estou. Perfeito. Então, de onde eu sou do coração das pessoas. Então, se me perguntar, mineiro? Não. Pernambucano também não. Sou do coração de onde estou, né, e por onde eu passei. Perfeito, excelente. Então, muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui, né, assistiu, e queria encerrar com a famosa frase do Padre Nivaldo. Fique com Deus e a mãe dele. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.